Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista onde a gente fala sobre assuntos importantes para a sociedade. E hoje a gente recebe o Cláudio Vinícius, cirurgião dentista, que vai falar um pouco com a gente sobre harmonização orofacial. A harmonização facial aí é um procedimento que tá na moda e a gente fala muito sobre isso. Tá na moda, qual que é o problema de ter um procedimento que tá na moda? A gente tá mexendo com saúde, né? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é em relação a essa febre. A gente sabe que há alguns anos a harmonização facial era um procedimento que parecia muito distante da realidade da maioria dos brasileiros. É muito caro, não cabe no meu orçamento. Realmente era essa a realidade. E hoje a gente já vê um movimento de democratização do acesso a esse procedimento. E aí, com essa democratização, mais pessoas passam a ter acesso, mas outras dinâmicas começam a surgir. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bora lá. Bom, primeiramente, muito boa tarde a você que nos assistem. Muito obrigado ao José pelo convite, obrigado à Folha por esse espaço também aqui. Respondendo a tua pergunta, cara, falar sobre isso, sobre essa democratização do acesso à harmonização, ele está diretamente ligado com falar sobre a democratização do acesso à odontologia, entendeu? Que, querendo ou não, é uma coisa muito recente. Ali, meados do primeiro governo Lula, digamos assim, que quando foi implementado o Sorri Mais Brasil, que era um programa fantástico de levar os dentistas às escolas, a bairros periféricos, a municípios, cidades mais afastadas das grandes metrópoles, e foi todo um boom, sabe? Eu não vou me adentrar aqui a pormenores, mas se popularizou também a questão das clínicas populares, que hoje é um assunto muito pertinente no campo odontológico. E com as clínicas populares, pessoas que não poderiam pagar procedimentos caros tiveram aquele acesso à odontologia. Só que a gente precisa fazer um contraponto aí. Eu estou barateando esse serviço odontológico, mas a que custo? Entendeu? Então, o início das clínicas populares, eles vieram com muitos problemas, com muitas coisas, com muita... enfim, uma infinidade de problemáticas com aquilo. Hoje nós temos aí franquias de clínicas populares que, querendo ou não, já são um pouco mais arrumadas, já tem uma estrutura e profissionais que conseguem oferecer um bom trabalho, mesmo com as suas limitações de preço, querendo ou não. E nisso entra a harmonização orofacial. A harmonização, ela vem nesse contraponto também de que até, 5 anos atrás, eu não vou nem dizer 5 anos atrás, porque a harmonização em si, como especialidade, ela é muito recente. Há 2 anos atrás, ela era uma coisa muito cara. Era um sonho muito distante. Uhum. Então, assim, era uma coisa que a patroa fazia. A empregada lá, a serviçal, ela era um sonho, assim, de, nossa... Como que eu vou fazer isso? Você entrando num ponto delicado aí. Exatamente. Eu vou ser cancelado, já tenho certeza. E com toda essa democratização da odontologia, de tudo isso, aconteceu que esses serviços que eram mais caros, não só a harmonização orofacial, como também facetas, lentes em porcelana, que era algo extremamente desejado por grande maioria da população, começou a chegar a uma parcela... começou a chegar a clínicas mais baratas, né? A bairros mais periféricos. Só que, claro, junto com aquelas limitações que eu te falei agora há pouco. Não é a mesma, digamos... acaba não sendo o mesmo padrão, mas está sendo entregue. E aí a gente precisa falar sobre a qualidade do que está sendo entregue. Trabalhar hoje com a classe A e B é totalmente diferente de trabalhar com a classe C e D. Porque a classe A e B, ela vê a harmonização como algo que ela quer fazer, claro, é algo que está acessível ali a ela, que está bem mais perto. Mas quando você trabalha com a classe C e D, você não trabalha só com um procedimento, você trabalha com um sonho, com algo extremamente distante, de uma pessoa ali que juntou dinheiro o ano inteiro para poder chegar lá e dar uma entrada, entendeu? Então, vem toda essa questão. Hoje, você ser harmonizador orofacial... é uma coisa assim, você trabalhar com a estética em si, trabalhar com facetas, com porcelanas, com esses procedimentos de ticket um pouco mais alto, você tem que pensar muito em como que você vai pautar a sua carreira, porque se você sai da faculdade, um recém-formado, você não vai conseguir vender um procedimento a um ticket muito alto, mas e aí, você vai fazer o quê? Vai baixar sua qualidade para poder vender? Não.
entendeu? No início da minha carreira como harmonizador, eu trabalhei numa clínica um pouco mais afastada do centro da cidade, em bairros mais periféricos, mas assim, aconteceu de muitas vezes eu diminuir muito os meus lucros e tirar do meu bolso para poder complementar um material, entendeu? Porque eu sabia que isso refletiria em algum momento futuro da minha carreira. Se eu chegasse ali e entregasse um resultado inferior ao que eu precisava entregar, como é que ia decorrer a minha carreira a partir daquilo, entendeu? Então, assim, tá defendendo então as clínicas populares e todo esse rolê? Não é bem assim, entendeu? Eu acho que todo o processo que a sociedade passa, ela precisa passar por essa ruptura. Há 5 anos atrás, por exemplo, era extremamente difícil você colocar um aparelho ortodôntico. Eu lembro que na minha época, quando eu fui colocar, eu coloquei com 12 anos. Foi uma coisa, assim, extremamente cara. Foi algo que meus pais se prepararam para que eu usasse aparelho ortodôntico. As consultas de avaliação, exames eram extremamente caras. Então, todo esse processo, ele é um processo que precisa ser conversado. Cada um, obviamente, vai ter uma opinião. Eu acredito que profissionais que estão há mais tempo aí de carreira, obviamente, vão discordar de mim, porque já vem de uma construção, já vem de uma opinião muito mais ali fechada com relação a preço, com relação à estrutura e toda essa questão sociedade, odontologia. Mas é uma coisa que a gente precisa pautar, porque o mundo, ele tá em evolução, né? E exatamente. A partir de todo o processo que acontece, existe decorrências. Assim como foi, por exemplo, a Revolução Industrial, com o mundo todo, digamos que as clínicas populares e toda essa democratização da odontologia está acontecendo a um preço. E a gente tem que botar na ponta do lápis qual é esse preço. Eu acho que a questão também, ela é complexa e também ela é muito maior que só a odontologia, né? Exatamente. Porque a gente não fala... Quando você falou em democratização do acesso à odontologia, eu já pensei em democratização do acesso à autoestima. Exatamente. E aí, o dentista, o cirurgião dentista, que ele faz processos estéticos, procedimentos estéticos, ele é um agente de autoestima. Assim como o cirurgião plástico, assim como o fisioterapeuta, assim como outros profissionais de estética. E aí você falou das opiniões divergentes dos profissionais, mas assim, o profissional da saúde, ele tá oferecendo, é um serviço de utilidade pública, né? Eu acho que quando você até pode ter opiniões contrárias à democratização do acesso à odontologia, à autoestima e tudo mais, mas você pode opinar contra, guardar para si, mas eu acho que o problema é quando você escolhe não participar daquilo. Eu acho que tem uma problemática disso. Óbvio que cada um como profissional tem a sua escolha, mas eu acho que é um debate complexo que deve existir e que deve avançar muito ainda no campo da odontologia. Com certeza. E falar sobre isso, na verdade, tipo, tu colocou, o profissional da saúde, ele tem a opção de ter uma opinião contrária. Claro que ele pode, assim como qualquer outro cidadão, mas tu expor isso de uma forma que vá ferir os direitos alheios, isso é muito perigoso, porque aí a gente vai de encontro aos princípios do SUS, né, que é a equidade, a igualdade. Então, é uma discussão muito complexa. E outra coisa também que é interessante, tipo, que eu acho que provavelmente contribuiu diretamente com isso, com essa democratização do acesso, foram as profissões, na verdade. Até pouco tempo atrás, era um mercado muito fechado ali do cirurgião plástico. Então, há pouco tempo atrás, o cirurgião dentista começou a adentrar esse mercado também da autoestima ali. Hoje nós já temos acesso do biomédico, do farmacêutico, do fisioterapeuta, cada uma dentro das suas abrangências, mas eu acho que isso contribui diretamente também, sabe? Eu acho que... E aí eu já vou bem longe. A globalização faz parte desse processo. E as pessoas começaram a entender a autoestima como um direito também. É óbvio que a gente não vai deixar de falar de direitos fundamentais como fome, como alimentação, moradia, educação, saúde. Mas a autoestima, ela passou a ser um tema, mesmo que as pessoas não falem sobre isso diretamente com esses nomes, as pessoas sentem. Eu me sinto mal sobre isso no meu corpo, eu me sinto mal sobre aquilo no meu corpo. As pessoas sentem, elas vão procurar maneiras de se sentir melhor. Porque quando você está... Eu acho que assim... As pessoas vão entender quando eu digo que quando você tem um problema sério de autoestima, alguma coisa que te incomoda muito, parece que parte do encanto da sua vida
se perde. Interfere totalmente. Interfere totalmente. Quando você finalmente consegue ficar bem com algo, seja porque você trabalhou isso dentro de você, ou seja porque você recorreu a um processo estético e mudou aquilo que te incomodava, e o que não é errado, que eu acho que vai da opção de cada um decidir o que quer fazer com o próprio corpo, e sua autoestima é recuperada, você consegue levar a sua vida de uma maneira muito mais saudável até. Sim. Você rende melhor na vida, você rende melhor no trabalho, você rende melhor nas suas relações. E as pessoas podem não falar exatamente com essas palavras, mas é o que a gente vê. As pessoas... É um sonho que você realiza. Sim. E para as pessoas que têm menos acesso, eu acho que... Assim, eu como profissional da comunicação, eu sinto que o meu poder de transformação vale muito mais quando eu ajudo alguém que realmente precisa. E eu acho que esse sentimento de ser recompensado porque você ajudou alguém que precisa muito, ele se estende para outras profissões, né? Com certeza, com certeza. Eu digo que desde que eu me entendi, assim, que eu adentrei a harmonização, eu sabia que eu queria aquilo, sabe? Eu não faço procedimento, eu transformo vidas da minha forma, dentro da minha abrangência, mas eu faço arte, cara. Porque uma pessoa que ela não se sente segura consigo, ela não se sente segura com nada do que ela faça. Nada ao redor funciona. O casamento dela vai mal porque ela não se sente confiante. O relacionamento com os filhos não vai bem porque ele não se sente confiante. No trabalho tem aquela ele se sente ali inferiorizado. Uhum. Na sociedade, entendeu? Então tudo isso contribui. Hoje a autoestima ela está diretamente ligada à qualidade de vida, à saúde, entende? Então a harmonização há muito tempo deixou de ser um supérfluo, deixou de ser uma coisa Uma ali, futilidade. uma futilidade. É qualidade de vida, entendeu? E através da harmonização, as pessoas falam, preencher lábio, não, o Botox hoje, ou a toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, ele tem o poder de embelezar, mas tem um poder funcional também. Hoje nós utilizamos a toxina botulínica para enxaqueca, para sudorese, para bruxismo, entendeu? Então vai muito além do... É um mercado, assim, enorme. E quando você se debruça sobre isso, cara, é fascinante. Eu passaria aqui 2 horas facilmente falando sobre isso. E agora a gente vai entrar num ponto que, à medida que essa democratização ocorre, vem os problemas junto com ela e os riscos. Por quê? E eu acho que a gente noticiou aqui recentemente, óbvio que não tem nada a ver com odontologia, mas a premissa é a mesma. Da mulher que procurou fazer uma cirurgia plástica, eu acho que foi uma lipoaspiração, com um cirurgião, um suposto cirurgião que ofereceu o serviço por um preço mais acessível. O que aconteceu é que aquela pessoa não era profissional da área, não tinha qualificações para fazer aquele procedimento e resultou, infelizmente, no óbito dessa mulher. E aí eu acho que em uma dimensão um pouco menor, existem também as pessoas que procuram fazer a harmonização, ali elas também têm uma dificuldade de ter acesso por questões financeiras e recorrem a profissionais ali meio que charlatões, alguém que promete muito por um preço muito barato. E aí quais consequências a gente pode ter? Nossa. Dessa procura assim, quero fazer esse procedimento a qualquer custo, vou fazer com tal pessoa porque é mais barato e não quero saber, eu quero fazer. A menor consequência possível é você ficar com um procedimento que você não goste, né? A partir disso, pode levar até a morte. Esse caso, por exemplo, era uma lipo que ela fez em casa com um profissional que se disse habilitado e acabou que deu errado, não deu tempo de chegar Era no uma hospital. clínica improvisada. Enfim, isso a gente vê em todas as áreas, entendeu? Mas falando especificamente da harmonização na odontologia, hoje quando você quer realizar um sonho, é aquela coisa, se você, por exemplo, você vai construir uma casa, vamos lá, você tem a opção de, se você tiver uma grana a mais, é claro, você tem a opção de contratar um engenheiro, um arquiteto, você vai ter certeza do serviço que vai estar sendo feito. Ou se você está ali com uma grana mais curta, você pode contratar um empreiteiro. Você sabe que vai sair um serviço, mas você não sabe como que esse serviço vai sair. O risco é seu, porque o investimento você sabe o que você está fazendo. Então, só que a área da saúde seria até antiético da minha parte comparar essas duas coisas, porque a saúde é uma coisa, né, claro, totalmente diferente. Então,
Tem muita coisa em jogo, tem a sua vida em jogo, tem a sua autoestima, tem uma coisa que você foi lá pra melhorar e pode acabar piorando ainda mais, e uma vez que você piora aquilo que você queria melhorar, você não volta mais, entendeu? Você não procura outro profissional, porque aí já vem traumas, já vem uma série de fatores psicológicos, físicos que vão te interferir, então, eu não tenho tanto dinheiro pra investir, tá, mas pelo menos vê as qualificações do teu profissional que tu vai escolher, vai em uma clínica ali, vê o ambiente, vê o material que está sendo utilizado, entendeu? Procura saber como é que aquilo vai ser feito, procura ouvir a explicação do profissional, o que ele está fazendo, se ele sabe o que ele está fazendo. Isso é extremamente importante, porque eu não vou dizer que só existem profissionais bons daqui para ali. Não, podem ter profissionais bons daqui para cá também, mas você tem que saber procurar. Não é chegar, pagar metade da metade do valor que você iria pagar numa outra clínica e achar que tá arrasando. Não é assim, entendeu? Eu acho que muitas vezes também o que acontece é a pessoa, o paciente, colocar ali na cabeça dele que ele quer fazer aquele procedimento específico e só vai realizar o sonho dele se for aquele. E muitas vezes aquele procedimento que ele quer tá fora da realidade. E a gente, obviamente, eu falei com você antes da gente marcar aqui, e você tá me falando que, por exemplo, no caso da rinomodelação, você falou de 2 opções que existiam. Uma, obviamente, tem um custo menor do que a outra. Por outro lado, não é definitiva, mas assim, é mais acessível. E eu acho que é importante a gente dar esse recado às pessoas, porque a tecnologia e os procedimentos avançam. Na odontologia, eles avançam assim em um ritmo incrível. Aceleradíssimo. Então, sempre vai ter uma opção segura e que vai atender aquele seu objetivo, Sim. mesmo que ali por um período de 1, 2 anos, não vai ser permanente. Mas ele vai te atender. E é importante também conscientizar as pessoas de que existem outras opções. Sim. Hoje nós temos uma gama infinita de materiais no ramo odontológico voltado para harmonização. Existem aqueles que custam ali uma fortuna e que vão te dar um resultado de até 3 anos, sabe? E existem aqueles que são mais acessíveis, mas que vão durar ali por volta de 6 meses a 8 meses. Então, desde a avaliação até a aplicação, até a realização do procedimento, tudo isso interfere em como que vai ser o resultado desse procedimento, sabe? Então, tu não precisa fazer com o preenchedor de R$1.000, tu pode fazer com o preenchedor de 300, mas são opções mais baratas, são coisas mais acessíveis que você pode ter resultados tão lindos quantos, só que com uma durabilidade menor. E isso vai muito do profissional que você escolher, saber te explicar, saber conversar com você. Saber orientar. A gente vai usar este material que ele é mais acessível, no entanto, eu não vou conseguir te entregar o mesmo resultado de material X, mas vai ficar tão bom quanto. Então vai de você também, vai da sua consciência, né, saber distinguir aí o seu objetivo. Né? Aí tem 2 papéis, o do paciente de escutar o profissional e entender que existem outras opções, e do profissional de ter essa sensibilidade de orientar. Sim, é sempre aquela coisa, eu sempre falo para meus pacientes que é 50-50. É 50% meu, 50% do paciente. Eu não sei, teve um caso que foi febre no Twitter recentemente, de um paciente, enfim, alguma parte do Ocidente ali, do Oriente, que ele fez um nariz, e ele tinha um nariz bem avantajado, e aí ele fez era uma cirurgia definitiva, e ficou com o nariz bem pequenininho e empinado. E aí a galera caiu em cima do profissional, sabe, super atacou o profissional, dizendo que o procedimento tinha ficado ridículo, não sei o que não tinha ficado proporcional. Só que aí tu entra no perfil da pessoa, ela tá lá super realizada, 10 mil stories, entendeu? Mostrando pra todo mundo. Então vai muito do paciente, entendeu? Eu acho que isso é legal falar, porque eu acho que quando começou a se popularizar a cirurgia plástica, era como... Hoje eu vejo até menos, mas antigamente era mais comum você chegar pro cirurgião e falar: eu quero o nariz de fulano. Eu quero a cintura dela. Eu quero o peito dela. E aí o que acontecia? O cirurgião fazia. E aí a pessoa ali que fez o nariz pra ficar com o nariz que nem da modelo tal, da atriz tal, fez o nariz e terminou, passou pelo pós-operatório e senti que ficou esquisito. Não sei, não combinou com o resto das feições. É muito importante as pessoas entenderem que não é só... seu rosto não é só o seu nariz. Exatamente. E seu rosto é formato, seu rosto é boca, seu rosto são os olhos, seu rosto são expressões. E...
outra coisa que eu também acho que é 50% paciente, 50% profissional. O paciente ali no sentido de entender que você até pode querer o nariz da Gisele Bündchen, mas será que esse nariz combina com você? Combinar com você, exatamente. A consulta hoje, eu gosto de fazer muito a avaliação. A minha avaliação em si, ela demora mais do que o meu procedimento. E porque eu gosto de conversar, eu gosto de alinhar as expectativas. Tu chegar pra mim e falar, eu quero o nariz de fulano, a gente vai sentar e eu vou te falar, olha, o teu nariz dá pra gente fazer isso, vai ficar melhor dessa forma, a gente pode alinhar desse jeito. Não é o nariz de fulano, é o teu nariz, porque é o teu rosto, é a tua vida, é a tua história, é a tua personalidade, entendeu? Então, a gente precisa alinhar essa expectativa. Tem todo um processo por trás desse nariz, não é só chegar e fazer. Existe todo um pós, toda uma consciência que eu vou ter que sentar com você, conversar, falar o que vai poder, o que não vai poder depois. E, enfim, é muito mais do que só chegar e fazer o procedimento, é um planejamento, isso é muito importante. Entendeu? Então, assim, o que vem 2 pontos aí. A pessoa que critica um procedimento que a outra fez tem que entender que aquela pessoa escolheu. Uhum. Entendeu? Aquela pessoa quis daquele jeito. O profissional tem profissionais, óbvio, que erra e não fica bom, mas a maioria das vezes é o paciente que escolheu. Eu tenho pacientes que gostam de preenchimentos labiais, por exemplo, que nem pareçam que tem preenchimento ali. Uhum. Aquela coisa bem discreta. Aquela coisa bem natural, bem discreta mesmo. Agora tem paciente que chega e, se puder, coloca 3 seringas no mesmo dia, entendeu? E aí a gente, enfim, tudo é um processo, tudo é uma questão de planejamento. Pois é, gente. E, assim, esse é um papo que vai muito longe, e óbvio que a gente vai continuar falando isso. Se você acompanhar no folhabv.com.br, você vai ver que daqui pra frente a gente vai produzir diversos materiais em relação a esse assunto, porque tá na nossa realidade, tá no imaginário. Não só da mulher brasileira, porque a autoestima também é coisa de homem. E você vai poder conhecer melhor o trabalho do Dr. Cláudio. O arroba dele vai aparecer aqui, se você quiser acompanhar o trabalho dele. Lembrando que esse podcast, ele é transmitido no YouTube todo dia às 18 horas e também, simultaneamente, na mesma hora, na Rádio Folha. Também está disponível no Spotify e no podcast da Apple. Pra gente finalizar, a gente falou aqui muito de harmonização facial. E às vezes o paciente tá ali, ele olha várias pessoas fazendo harmonização facial e ele quer ali fazer alguma coisa pela própria autoestima, só que ele só conhece a harmonização facial. Mas a gente sabe que existem diversos outros procedimentos. Você pode citar aí alguns populares entre as pessoas que procuram você? Tem interesse? Então, a harmonização facial, como eu te disse, ela é uma abrangência muito grande. Desde a skincare até uma cirurgia definitiva, tudo é harmonização facial. A gente vai harmonizar o teu rosto, a gente vai chegar a realçar pontos que já existem no teu rosto, realçar a beleza daquilo que já existe em você. Só que tudo isso é um processo. Você precisa, além dos procedimentos, claro que você vai procurar um profissional para fazer, você precisa se alimentar bem, você precisa beber bastante água, protetor solar é indispensável. É o mesmo lance da plástica, né? Não adianta você fazer uma lipo e aí não se reeducar. Exatamente. Então, é todo um processo. A harmonização hoje, ela vem para somar muito e eu acho que tende somente a crescer. E no nosso estado é uma área que está se expandindo muito e, enfim, tenho muito orgulho de fazer parte desse cenário hoje e está contribuindo com a expansão da harmonização orofacial e, principalmente, tentando cada dia mais contribuir de formas positivas, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer com a nossa profissão, dar o melhor de nós um pouquinho cada dia mais. E, bom, é isso. Tem que agregar e não com certeza. Então, com isso a gente se despede. Eu quero agradecer demais a presença do Dr. Cláudio Vinícius. Não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre esse assunto, porque estética é uma coisa que todo mundo tem curiosidade e às vezes as pessoas ficam acanhadas de perguntar, de procurar um profissional e é compreensível se a gente parte do pressuposto da realidade brasileira. Às vezes ali alguns profissionais te cobram um valor absurdo só para te dizer o que pode ser feito. Então a gente entende que existe esse medo da população em perguntar, mas você não precisa perguntar, você vai ler tudo na Folha de Boa Vista. Eu me despeço de você e agradeço, me despeço de vocês e amanhã
Temos atração musical aqui no Papo de Redação. Fiquem ligados às 18 horas. Tchau, tchau.